Aliás, pelo segundo ano consecutivo no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, na Arena Carioca 1. E olha, um guarda-chuva da ginástica, já tivemos de trampolim, rítmica e agora nesse fim de semana, pela primeira vez, nosso grande medalhista olímpico e mundial também, o Arthur Zanetti, vai fazer parte do time do Brasil. A gente tem um evento na categoria juvenil, pela primeira vez competindo simultaneamente com os adultos, digamos assim. Ontem no juvenil, amanhã também. Hoje, no próximo domingo, as competições rolando na modalidade e na categoria principal, a categoria sênior, a categoria dos maiores do continente americano na ginástica. Com o diferencial para essa temporada, a gente está vendo o time americano. A gente vai ter esse campeonato pan-americano sendo classificatório para o Mundial, que já está ali no curtíssimo prazo, no próximo mês de outubro, acontecendo em Liverpool e na Inglaterra. A gente vai ter os comentários. Estou aqui, olha, se eu tivesse de paletó e gravata, estaria nesse momento ajeitando aqui a minha gravata, porque os irmãos Hipólito, sobrenome que se confunde com a ginástica artística do Brasil nesse século, os dois, o Diego e a Daniele, vão fazer os comentários aqui no Sport TV 3. Antes de eu apresentá-los, de eu trazê-los para a transmissão, deixa eu dar o primeiro boa tarde para o Cleiton Conservani, que é o nosso repórter e que conversa nesse momento ao vivo com a gente, diretamente do Parque Olímpico. Não é isso, Cleiton? Bem-vindo, um abraço. Boa tarde, Cláudio Shoa. Boa tarde aí aos irmãos Hipólito, ao vivo aqui da Arena Carioca 1. É o reencontro, né, da torcida brasileira com nossos atletas depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aos poucos a arena vai ficando lotada, foram disponibilizados 2.000 ingressos até domingo, ingressos esgotados. E olha só, hoje quando eu cheguei aqui, eu estava ali perto da arquibancada, aí eu ouvi uma menininha conversando com a mãe. E ela falou assim: mamãe, eu não estou acreditando que eu vou ver a Rebeca Andrade, que eu vou ver a Flavinha aqui ao vivo. Pô, será que eu estou sonhando? Me belisca para ver se é verdade, mamãe. E ela não está sonhando não, daqui a pouco às 5h10 da tarde, o time feminino entra em ação. Às 8h10 da noite, o time masculino também se apresenta aqui na Arena Carioca 1, nesse grande evento internacional, 469 atletas de 23 países. E vocês vão acompanhar tudo ao vivo, todos os detalhes, informações, entrevistas ao vivo aqui no Sport TV 3 com o nosso timaço, né, Cláudio Shoa? Show de bola, Cleiton Conservani. A gente vai ter hoje o primeiro de 2 dias com os resultados finais em todos os aparelhos, os 6 no masculino, argolas um deles, exclusivamente um aparelho masculino, os 4 no feminino também, o melhor e a melhor no individual geral e principalmente a classificatória por equipes, que já vai apontar os 4 melhores países no masculino e os 5 melhores no feminino, que vão se classificar para o Mundial. A final desse Pan-Americano por equipes vai rolar no próximo domingo e ao longo dessa transmissão a gente traz a agenda também do domingo com as finais por equipes. Deixa eu começar pela Daniela, a primeira medalhista do Brasil, vice-campeã mundial lá atrás, há quase 20 anos no solo, primeira ginasta do Brasil entre homens e mulheres a medalhar numa edição de Mundial. Daniele, seja muito, mas muito bem-vinda. Campeonato Pan-Americano começando e sendo classificatório para o Mundial. Sempre uma alegria tê-la com a gente, Daniele. Bem-vinda. Eu que agradeço, Cláudio. Muito bom estar sempre aqui acompanhando a ginástica, que fez parte da nossa vida toda, né? E faz parte da nossa vida. E tem Cleiton na transmissão, que a gente já se conhece há um bom tempo. É bom a gente não falar muito aqui de tempo que a gente se conhece, porque senão a gente dedura a idade de todo mundo. Mas é sempre uma alegria muito grande poder estar acompanhando a ginástica, poder estar aqui passando para o público de uma forma carinhosa e de forma simples, para que as pessoas entendam um pouco mais ainda da ginástica. Ginástica artística, uma das modalidades do Brasil recentemente mais vitoriosas em nível internacional, em mundiais e também em Olimpíadas, graças também ao Diego Hipólito. Diego, primeiro brasileiro a ser bicampeão mundial em eventos da ginástica artística, também é o nosso comentarista. Diego, bem-vindo, Campeonato Pan-Americano apenas começando mais uma vez no Rio de Janeiro. Alegria tê-lo com a gente também. Eu que agradeço sempre todo o time do Sport TV, todo o nosso time brasileiro que sempre torce muito, que está aqui sempre acompanhando e ligadíssimo aí nos nossos comentários. Gente, ó, se eu falar besteira, pelo amor de Deus, vai lá me xingar no meu Instagram. Mas a gente tem a hashtag também, ó, Diego. A hashtag ginástica no Sport TV. Gente, é muito importante que a gente passe maior informações para vocês. Estou muito contente de estar aqui mostrando mais uma vez a ginástica. A gente teve várias modalidades nesse campeonato pan-americano. É uma competição que está em nível internacional mundial, o ginásio está lindo, muitos atletas competindo, eu acredito que seja a edição que mais tem atletas competindo em campeonatos pan-americanos, e a gente fica na expectativa aí de assistir nossas estrelas, né? Rebeca Andrade, Flávia, Arthur Zanetti, Nori, né? O Caio também, né? Gente, Nori, nossa estrela, Nori, eu falo com o Nori quase todos os dias, então até esqueci que o Nori está competindo, olha eu.
E o time americano e o time do Canadá, que a gente vê em destaque também, né, Daniele? Times que vêm muito fortes, porque normalmente em campeonatos pan-americanos exclusivos da modalidade, esses países às vezes vêm com um time B, um time mesclado, porque já tem a classificação automática por outras razões. Dessa vez não, né? Times canadenses, americanos e americano muito fortes também. Isso é importante, você colocar campeonatos da América que classifiquem para algo mais importante, que é o Mundial. É importante porque você vê atletas de alto nível dentro do Pan-Americano, coisa que a gente estava sentindo muita falta de uns anos para cá, os atletas de alto nível competindo esses campeonatos. Então, ver duas equipes extremamente fortes hoje competindo e representando seus países deixa mais emocionante ainda a classificação que é para o Mundial. Exatamente, o Mundial de Liverpool no mês de outubro, a gente está vendo agora, só para a gente não perder, esse é Kenji Clayton também, canadense, que vem se apresentando numa... A gente tem subdivisões ou grupos, e em cada grupo a gente tem rotações para que todos eles, e todas elas, como a gente vai ver também, consigam participar e ter desempenhos em cada um dos aparelhos. Tudo isso começou mais cedo, a gente vai até perto de 10h30 da noite, hora Brasília, e ao fim dessa sexta-feira, todos esses 469 ginastas vão ter competido uma vez em cada um dos aparelhos. Assim, a gente vai ter os campeões por aparelhos, os 6 no masculino, os 4 no feminino, o melhor e a melhor no individual geral, e a gente vai ter essa classificatória que vai determinar os países que vão ao Mundial por equipes e também vão se classificar para a final desse Pan-Americano no próximo domingo por equipes também. A gente aproveita então para trazer a agenda. Eu falei que começou cedinho, vai até 10h30 da noite. É bom a gente ter agenda para guardar. Então, na quarta subdivisão feminina, no feminino são 4 subdivisões, quer dizer, a quarta e última vai ser a subdivisão do Brasil, também da Argentina, do Canadá e do México, aqui no Sport TV 3, por volta de 5h10 da tarde, hora Brasília. Em 2 horinhas aproximadamente, a gente vai curtir as meninas do Brasil. A subdivisão masculina vai ser a quinta e última também. No masculino são mais aparelhos, a gente tem mais inscritos, mais países, né? A quinta e última vai ter o Brasil lá por volta de 8h10 da noite, hora Brasília. Brasil, México e Mix 3. Então a gente vai ter o time do Brasil participando juntamente com o time do México. Lembrando que hoje nas classificatórias a gente tem um descarte que é possível de ser feito, né? Então a gente pode ter até mais de 3 ginastas participando, tanto no masculino quanto no feminino, mas só os 3 melhores resultados são somados. E aí no domingo, na final por equipes, aí não, a gente não tem o descarte, aí não tem essa de poder guardar, né? Essa parte, Diego, é importante também da estratégia de quem usar. O Brasil, o Marcos Goto falava, um dos técnicos do time do Brasil, né? Dessa estratégia do fato de ter generalistas, né? São aqueles assim mais polivalentes, deixar alguns específicos só para os exercícios de aparelhos. Quer dizer, esse campeonato sendo classificatório para o Mundial por equipes, essa estratégia de escolher os melhores ou os mais polivalentes também acaba sendo muito importante, determinante. Sim, o mais importante nesse momento é que a gente tenha maior número de atletas sempre no Campeonato Mundial, assim, possivelmente no Campeonato Mundial, se classificando depois para os Jogos Olímpicos com maior número. Então, a gente coloca sempre os melhores atletas generalistas para competirem o primeiro dia e muitas vezes os 3 melhores ali na final que vão disputar, porque não tem descarte. Se você tem uma falha na final, essa falha já entra. Então, importante que coloquem atletas mais seguros, mais experientes, que tenham mais facilidade em cada modalidade. Daniele, uma curiosidade, como é que você faz para armazenar, agora saindo um pouquinho da competição, trazendo um pouquinho do passado, do currículo extremamente rico e vitorioso de vocês? Você tem uma sala específica em casa para fazer o armazenamento de medalhas? Já fiz o inventário das medalhas, elas estão seguradas? Como é que funciona isso? Por curiosidade, Daniele. As medalhas estão guardadas numa gaveta lá, porque a gente deixa tudo guardado bonitinho. Os troféus também estão bem guardados, porque isso realmente, no futuro, a gente pretende fazer como se fosse um museuzinho dos irmãos Hipólito, porque traz... Tem instituto, daqui a pouco a gente vai falar do instituto também, tem a galera que vai chegar aí para prestigiar o evento. Então, tá tudo armazenado de forma carinhosa. Maravilha, mais do que justo. Faz parte do acervo do esporte brasileiro nos últimos 10, 20 anos. A gente vê agora o Dolt, o nome dele é Félix Dolt, tem 20 anos de idade, é um dos canadenses nessa subdivisão, agora na rotação, no aparelho Argolas. Um atleta bastante jovem, o Canadá está com uma equipe muito renovada, iniciou como uma Maltesa, um Cristo. Todos esses exercícios, gente, tem que marcar 2 segundos para eles serem validados. Agora um embalo prancha. A prancha é nada mais que a maltesa, só que com o ombro mais alto. Na série das argolas, você vê que ele está mexendo pouco, né?
as argolas, esse é algo muito importante para que não tenha desconto. Tem um momento, uma série bem executada, limpa. A gente também tem um feminino solo, feminino agora rolando também, então a gente percebe alguns olhares que estão um pouco distantes, alguns aplausos em princípio fora de hora, né? O pessoal que está acompanhando o feminino também. Exatamente. Saída excelente de duplo mortal com dupla pirueta. É muito legal também reforçar que de 4 em 4 anos a gente sempre tem mudanças no código de pontuação. E as argolas, elas cresceram agora 10 centímetros. Então agora tem que sempre ter esse colchão abaixo, é obrigatório, e também cresceu 10 centímetros. A gente vai ver que as saídas das argolas estão melhores executadas do que eram no outro código. Daniel, não aumentaram a largura da trave, não? Daqueles 10 centímetros para uns 2 metros de largura, não? Da trave não, mas... Para uns 10 metros de largura, não? De repente, da trave não Fazer aumentaram a largura, não. Mas a paralela, ela também subiu 5 centímetros, porque estava tendo muito esse problema do ajuste, porque as atletas mais altas subiam o barrote e quando ia ajustar, às vezes não ficava tão firme. Então, eles aproveitaram para subir também a paralela para ficar no nível para todo mundo igual. Fala das assimétricas em que a Rebeca foi vice-campeã mundial no segundo semestre do ano passado, Isso, né? As assimétricas. Perfeito. Daniel, Hipólito, Diego, Hipólito, os irmãos Hipólito. Diego me confidenciava aqui pela primeira vez juntos numa transmissão. Tem isso também, né, Diego? Coisa bacana sim, essa. É muito engraçado que a gente, por mais que nós fomos ginastas juntos a vida inteira, tivemos resultados muito similares de protagonistas no início da nossa carreira na modalidade, os primeiros medalhistas mundiais da história da ginástica, mas a gente nunca tinha transmitido junto, e é muito legal, porque eu e a Dani, eu fui lá para casa, o Daniel vem para casa para eu te falar umas coisas, vem me falar algumas coisas, porque por mais que sejamos ginastas, o código muda, se você não estudar, você fica muito perdido. Aí vão ficar lá os ginastas assistindo a gente falando, falou isso errado, falou isso errado. Aí não vale, né? Jamais. Eu não vou deixar, não pode fazer isso, hein? A gente tem mais um representante do Canadá para se apresentar agora nessa subdivisão. São 5 no masculino, Brasil por volta de 8 da noite. No feminino, Brasil por volta de 5 da tarde, hora Brasília. Uma série já melhor executada, com exercícios mais difíceis, mais precisos, né? Chris Cage é o canadense agora nas argolas. Cristo, né? Fica fácil de identificar, Sim. né, Diego? Mas você viu que ele estava balançando um pouco lateralmente. Isso tem um desconto nas argolas. Não pode. Agora ele teve uma flexão de braço também que tem uma despontuação, mas uma série mais difícil. Saiu de Sukahara escado, um pouco fechado o corpo. É importante que ele esteja totalmente estendido. Ele flexionou um pouco o corpo, que pode similar como se fosse um exercício carpado, né? O que é o carpado? A gente lembrando, o duplo twist carpado da Daiane, claro, que é o corpo em 90 graus. Quando ele flexiona um pouco, tem um pouco de desconto. Normalmente a nota de dificuldade é uma nota somada de execução, ela é despontuada, é descontada, né? Para você chegar à nota final, que às vezes aparece nota de partida 15, nota de partida 16, é porque o 10 é da onde sai o desconto, que a gente fala que são as falhas, os erros. E o restante, que é o 5, o 6, elas são as somas das dificuldades. Então, por exemplo, o atleta vai fazendo elementos de dificuldades, de maiores dificuldades, junto com a exigência, porque a exigência também é importante que dentro de cada aparelho tenha a sua exigência particular, para você somar a nota final da partida, que é onde é a nota da dificuldade. Então, essa dificuldade é somada junto com a nota do desconto, que é o desconto do 10. Perfeito. Assim, a gente tem convencionalmente, agora a gente vê Matthews Gilbert, a gente tem uma convenção de que uma nota 15 normalmente furou a barreira dos 15, você está bem na fita, né? Sim, com certeza. Furou a barreira 15 dos 15, é muito alto, muito alto. 15 a gente pode sempre pensar que é nível mundial. Agora, em finais em campeonatos mundiais, até nas argolas, em torno de uns 14.700, 14.800, você já está numa final mundial de argolas. Se a gente chegar a ver essas notas no Campeonato Pan-Americano, você vai ver que é muito alto. Agora a gente está vendo o Matthews Gilbert, 13.700 foi o resultado do Chris Cage. Agora a gente vê a cara de garoto, ele é de 2003, né? Dá pra gente adiantar que muito provavelmente ele ainda não completou 19 anos de idade, um dos garotos do time masculino do Canadá. Percebe até o desenvolvimento do corpo também, né? Entre aspas, em relação aos demais, um pouco mais franzino, né?
Sim, com certeza. E provavelmente vai evoluir muito, né? Porque a questão de força na ginástica vai amadurecendo a cada ano, né? O corpo dele ainda não está totalmente desenvolvido em questão muscular. Tem muito a melhorar ainda pela ginástica. A gente está apenas começando a nossa cobertura, primeiro dos 2 dias do Pan-Americano de Ginástica, exclusivo da modalidade artística, claro, aqui no Sport TV 3, nessa edição classificatória por equipes para o Mundial de Outubro na Inglaterra. Uma série um pouco mais simples, você vê que ele tem um pouquinho mais de dificuldade nesses exercícios de duplo de frente, do duplo carpado de frente, que são os amawakis. Mas ele parece que se esforça bastante para ficar muito limpo, né? Um Sukahara com meia volta, um passo um pouco largo na final, mas já é uma saída no valor de D. Lembrando que tanto na ginástica masculina quanto na feminina atualmente, é obrigatório que a saída seja num grau de dificuldade alto, porque senão você tem uma despontuação a menos, você ganha 2 décimos a menos. E para assim explicar aquilo que a Dani falou, para a gente chegar a essa nota de partida, são somatórios daquilo que você fez. Então, se a série saiu de 16, foi porque você fez 10 exercícios na sua série com um grau de dificuldade mais alto. Se você faz um exercício com grau de dificuldade menor, vai diminuindo. E aí os descontos que vão dizer a sua nota. Os descontos são o quê? O joelho dobrado, a falta de ponta de pé, esse passo, por exemplo, que ele deu. Agora se mexendo. As argolas se mexendo quando ele está na parada de mãos, quando está no esquadro. O que eu achei muito interessante desse ginasta jovem do Canadá estar na equipe do Canadá é porque no masculino são difíceis os momentos que você vê um garoto tão jovem competindo numa competição já tão difícil. Geralmente a gente está acostumado a ver meninas mais jovens, mas masculinos é raro você ver. Então eu acho que para ele estar fazendo parte dessa equipe é porque realmente ele tem muito futuro e ele deve ter competido super bem, porque a gente faz seletivas dentro de cada país. Dentro de cada país tem sua seletiva para estar classificando para os campeonatos. Então é muito interessante e muito legal ver essa evolução do masculino também em já estar resgatando atletas jovens para poder estar competindo. A gente está vendo agora o masculino individual, quer dizer, o resultado do aparelho argolas, mas faltam alguns países, alguns ginastas ainda para se apresentar até o fim do dia. Ninguém na casa dos 14, né? Quem beirou foi o Riley Lawson, um dos atletas ginastas dos Estados Unidos, fazendo 13,9. Depois o colombiano Cantor, o Cade, que a gente chegou a ver se apresentar. Aliás, os dois do Canadá, né? Que estão nesse momento na 3ª e 4ª colocações, respectivamente. Mas o nosso Arthur Zanetti, voltando de um problema também no ombro direito. É o primeiro evento internacional do qual ele participa desde o 8º lugar na última Olimpíada, ano passado, no Japão, né? O Arthur Zanetti vai participar e é bem provável que essa nota dele ultrapasse a casa dos 14. E atualmente a gente também tem nas argolas o Caio, que vem fazendo excelentes séries, né? O Caio, que é um campeão de Jogos Pan-Americanos, um atleta muito experiente. E olha, Diego, só para não perder, a gente agora vai acompanhar. A programação é super dinâmica, é um dia inteiro, sem exagero algum, de apresentações de todos eles, todas elas, em todos os aparelhos, valendo o resultado por aparelhos, no individual geral, e o classificatório por equipes também. Esse é o time do Chile, de Bárbara Andino, Paula Bruno, Paula Carvajal, Sofia Carcamo, Antônia Rubio e Francesca Munhoz, são as chilenas que agora vão se apresentar para essa rotação. Esse grupo, que é o grupo 3 dos 4 grupos do feminino. Brasil no grupo 4, por volta de 5 da tarde, hora Brasília. E interessante ressaltar que o Chile tem um atleta muito experiente, que a gente está vendo aí, que ela tem 39 anos de idade, acabou de se apresentar aí, vai fazer o seu aquecimento. Essa hora, as ginastas têm 3 minutos para passarem pelo solo, para passarem pelo aparelho, vendo os exercícios que têm mais dificuldade, que estão mais inseguros. Então, esse momento também é importante para os árbitros olharem, porque os árbitros olham se está com segurança, isso influencia indiretamente na nota, porque é um esporte bastante subjetivo, por mais que a gente tenha o olhar nas câmeras para poder avaliar se estava certo ou errado, é um esporte subjetivo. Daniele, medalha de prata para você no Mundial de 2001 no solo. A tal de Raducanu, a gente precisa falar da Raducanu, da romena? Não vamos falar da romena, né? O que mudou? Quais são as lembranças, aliás, antes da gente fazer uma análise mais detalhada e comparativa da ginástica feminina no solo, nesses quase 20 anos? Quais são as lembranças que você tem daquela medalha de 2001?
Eu acho que é emoção, né, de ter competindo com grandes atletas. A Raducan tinha sido a atual campeã olímpica, teve um probleminha da questão do doping por conta do médico da Romênia, e no ano seguinte voltou a competir super bem. Então tá ali competindo com Raducan, Korkina, grandes nomes da ginástica que hoje são ícones e ídolos do seu país e que são ícones e ídolos da ginástica mundial. Você tá ali numa final que você olha para o lado e vê essas grandes ginastas, e o resultado final, quando veio a medalha, eu acho que eu me emociono até hoje quando eu vejo a série. Lembro dos momentos, lembro do aquecimento, lembro que naquele dia eu aqueci muitas vezes, eu estava com uma adrenalina a 1000, mas é emocionante. Emocionante para todos nós, até hoje. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar agora, então. A gente vai trazer uma espécie de um regulamento, né? Desse Pan-Americano de Ginástica Artística, no Rio de Janeiro, Parque Olímpico. No feminino são 36 vagas para o próximo Mundial, com os 5 melhores times ou equipes de 5, mais 11 atletas individuais, caso esses países desses 11 atletas não tenham conseguido uma das 5 vagas diretamente. No masculino, um pouco menos, 26 vagas, em vez de 5 são 4 equipes de 5 atletas, né? Mais 6 atletas no individual, na mesma lógica, caso os seus países desses 6 atletas não consigam uma dessas 4 vagas por equipes. Isso é o que a gente vai ver hoje, ao fim do dia. São 5 inscritos, 4 competem. Desses 4 valem os 3 melhores resultados. E é muita matemática simples, basicamente, mas é uma matemática gigantesca que é feita ao longo do dia para a gente ter esses resultados finais. E no domingo, esses 8 melhores países, são 4 no masculino e 5 no feminino. Os 8 melhores voltam para a gente conhecer os grandes campeões pan-americanos, decisões por equipes no próximo domingo. Olha, do Chile agora a gente vê a Bárbara Alejandra Achondo Andino no solo. Essa é a subdivisão da qual faz parte o time chileno. O time chileno começando então com Bárbara Alejandra Achondo Andino se apresentar. Ela se apresenta no solo depois de já ter participado das assimétricas e da trave também, com resultados na casa dos 11 pontos. O que você pôde ver dessa apresentação, Daniele? Eu acabei vendo a mudança que está tendo muito grande, principalmente de uns anos para cá, em todas as equipes, que é a questão da coreografia, porque é uma questão que hoje em dia também é levada em conta na hora do desconto. Ela teve algumas falhas de chegadas, chegando com dando uns saltinhos. A execução, uma execução bonita que eu achei, de pernas bem alongadas, mas teve algumas falhas. E uma das mudanças do solo são as questões dos giros, esses giros bonitos que a gente vê o pessoal fazendo, muito parecido com balé. Antes você via muita repetição de grupos, o giro agachado, o giro com a perna 90, o giro com a perna em cima. E hoje você só pode fazer um giro de cada um desses grupos. Você não pode mais fazer mais de uma vez do mesmo grupo. Isso é uma coisa um pouco mais equilibrada, mais diversificada, né? Mais planejada. Mas uma série muito bonita. Eu achei ela expressiva, que eu acho que a ginástica
conta bastante com isso, né? É ginástica artística, né? Já diz no nome. Agora, a gente tem que mostrar também a questão do balé, a questão da emoção. Eu achei muito bonita a série dela, uma série, óbvio que uma série mais simples, mas que com certeza representou do seu melhor aí, se esforçou, se dedicou e fez bonito. Na edição de 2021, lembrando que esse PAN exclusivo da AGA, da ginástica artística, é disputado pelo segundo ano consecutivo no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico. A gente teve Brasil, México e Argentina como os melhores países no feminino, mas, né, com times americano e canadense, digamos, sem as respectivas forças máximas, né, já estarem classificados ano passado para a Olimpíada. A Rebeca Andrade, aliás, se classificou para a Olimpíada no PAN do ano passado, né? No PAN exclusivo da modalidade, né? Sim, a Rebeca tinha tido uma lesão super grave. O PAN, na realidade, acabou sendo adiado a data. A gente foi ruim da questão de adiar a data, mas isso foi positivo para a Rebeca, que foi com que levou ela para os Jogos Olímpicos e fez ela mostrar todo esse devido trabalho que já vem sido trabalhado há anos via Confederação Brasileira de Ginástica e pelos treinadores dela e pelo clube dela, porque ela trabalha muito duro durante muitos anos, mas acabou tendo muitas lesões na sua carreira. E ter 2 medalhas em Jogos Olímpicos e 2 em Campeonato Mundial, sendo a atleta mais consagrada da história da ginástica em campeonatos mundiais e olímpicos, a primeira medalhista olímpica da história, faz com que a gente se inspire muito, né? Porque as pessoas voltem a ter aquele olhar legal pela ginástica. Eu estava falando que eu tenho visto nesse Pan-Americano algo que eu não via há muito tempo, uma mobilização muito grande em cima da Rebeca e, óbvio, dos outros atletas, mas mais em cima da Rebeca por ter conseguido todos esses resultados, como a gente via em minha geração, da Dani, da Daiane, os ginásios muito lotados. A gente vai ver com certeza na hora da Rebeca competindo, que o ginásio vai estar entupido, explodindo lá. Isso é muito legal, né? Voltar a ter um olhar que a ginástica merece, que o esporte sempre merece. Me lembro, 12.500 para a Bárbara, que acabou de se apresentar no solo. Me lembro das etapas de São Paulo da Copa do Mundo no Ibirapuera. A gente fez algumas coberturas em loco, né, do próprio local. Nossa, era muito especial. Então agora a gente vai ter a Sofia Carcamo do Chile também no solo. Do Chile, mais uma a se apresentar no solo. Essa é a primeira rotação do grupo 3 dos 4 grupos no feminino. A chilena, então, que acaba de se apresentar. Estava aqui parado, Daniele Poli, deixei passar aqui. É tanta informação para a gente monitorar. Daqui a pouco eu vou chegar na chilena que acaba de se apresentar. Claudio Show estava acompanhando aqui a lista do masculino. Essa foi a Sofia, chilena. Opa, consegui. A Sofia Carcamo, Daniele. Ela executou a série um pouquinho com mais dificuldades que a outra ginasta chilena, mas ela teve algumas falhas que acabam tendo um desconto muito grande. Nas 3 passadas que ela executou, ela pisou fora da linha branca, então isso já tem um desconto maior. Uma série diferente, já você vê que cada ginasta executa uma coreografia, a expressão voltada para a música, voltada para o artístico, que também é importante. Você está hoje em dia dentro dessa execução,
fazendo a parte artística junto com as acrobacias com dificuldade, é a soma realmente da nota final do solo. Mas foi uma pena que ela fez uma execução muito bonita também, mas ela acabou saindo nas 3 diagonais e isso vai dar um desconto bem alto na série dela. Agora a gente vê a Antônia, é mais uma do Chile, Antônia Marijuan Rubio. É mais uma a se apresentar. Daqui a pouco a gente acompanha o resultado da Sofia. É sobre isso, é por causa disso que ela ainda não começou a apresentação. Sobre essa questão de música, escolha de música, né? Muito difícil a gente não relacionar isso com o baile de favela da Rebeca, com o brasileirinho da Daiane, de 10, 15 anos atrás também, né? Brasil nesse tipo de escolha, por favor, né? Sai da frente. Sim, faz toda a diferença, né? Uau. Porque a gente coloca os de nós abaixo. Esse é nosso Nossa. objetivo. Somos brasileiros, a gente gosta de o pessoal gritando, emocionado. Mas, ó, falando da ginasta chilena, esse período que ela fica esperando ali na expectativa de competir é algo muito ansioso. Eu, como eterno ginasta, eu sei que essa hora a gente muitas vezes desaquece, você pode desconcentrar, então tem que ficar tentando ficar o máximo neutro, porque você tem que esperar a nota sair, sair o verde para você se apresentar e depois ir. Olha, já tinha 10, 3, 3, 3, quer dizer, a anterior, a Bárbara, fez 12,5, não fez nem 10,5, né? A Daniela explicou que ao longo, enquanto a gente acompanhava, mais uma vez a apresentação dela, dos erros, né? Saindo desse limite da superfície do solo. Número 1, 2, 3, do Chile, Antônia Rubio. Um grau de dificuldade um pouco mais baixo, de repente, Daniela, um pouco mais tímido, digamos assim? Ela ainda é uma ginasta bem jovem, ela teve a execução da parte de dificuldade um pouco abaixo das outras meninas, mas você já vê uma execução mais longilínea, que é uma execução bonita, quando você tem uma perna toda esticada. Faltou um pouquinho de ponta de pé, porque às vezes é importante a gente lembrar que a ponta de pé na execução da ginasta é muito importante, porque ela faz parte do corpo do exercício. Então, quando não tem a ponta de pé, também é descontado, porque é importante você mostrar a perna toda esticada. Ponta de pé, só pra gente pontuar, seria o É isso que eu ia falar, exatamente. Eu estava escrevendo aqui para ela falar. Ponta de pé, gente, para explicar assim para vocês, é o pé de bailarina. É do balé. Sim, é ficar, tá, como estava agora. Um pé curvilíneo, assim, né? Com formato curvado. Dobradinho. E lembrando que a gente ainda tem uma das melhores pontas de pé do mundo ainda é da brasileira Ana Paula Luque. E até hoje aparece na revista de ginástica a ponta mais bonita do mundo, que ainda é a dela, que é bem esticadinha, assim. O pé dela chegava a dobrar bem. Maravilha. Olha só o que a gente vai ver agora. A gente vai ver a Francesca, né? A Francesca Munhoz. E para não deixar passar também, Diego, a Antônia, que acabou de se apresentar, a Daniela comentou, ela é de 2005. A Bárbara Andino, que teve 12,5 por enquanto, o melhor resultado de uma chilena no solo, é de 1983. Quer dizer, quando a Antônia nasceu, a Bárbara tinha 22 anos de idade. Fazem parte as duas do time chileno hoje em dia. Obviamente que está um pouco relacionado a uma questão de renovação no Chile, não tem tanta tradição e tal.
Não, mas é muito legal para inspirar também, né? Porque você vê que é um atleta que conseguiu se manter durante tantos anos e aí a própria atleta mais jovem vai se inspirar de querer ser como ela. São diferenças muito grandes de idade, óbvio que isso impressiona, mas a gente tem mundialmente a Oksana Chusovitina, várias vezes em Copas do Mundo a gente viu. Exatamente, mais de 40 anos. O importante é se esforçar e fazer seu melhor. Como agora a gente vai observar na apresentação de Francesca Antonella Munhoz, do Chile. Engraçado que a gente pôde ver que ela pisou fora, não que isso tivesse sido mais importante dessa última sequência, é uma das fiscais ali, né, com a bandeirinha vermelha sendo erguida, né, Daniele? Daniele e Diego também fiquem à vontade, tá? Não, que eu tinha pedido para a Dani para comentar. Ela saiu de tripla pirueta. Por mais que ela tenha saído do tablado, é uma saída que não é comum. Foi uma série mais difícil do que a gente viu no ginásio. Nesse momento ela faz o Sukahara sem colocar as mãos. Teve uma chegadinha ali um pouquinho pior. Ela fez também uma dupla e meia seguida aí de mortal estendido, cravado. Teve uma diferença de altura aí na dupla e meia para o mortal esticado e vai ter um desconto. E é muito legal ver a dificuldade, né? E geralmente os técnicos fazem um pouco essa estratégia de colocar a melhor ginasta do país por último. E terminar com tripla pirueta, não é qualquer ginasta que termina com tripla pirueta, porque é um elemento de piruetas, de rotação, que é muito difícil. E é um exercício, além da dificuldade, ele é um exercício extremamente técnico. Você tem que repetir muitas e muitas vezes para ele ficar perfeito. Então é muito, muito legal ver uma ginasta terminando de tripla pirueta, que é um exercício bem difícil. Talvez ela consiga com esse resultado, ela já passou pelos outros aparelhos, salto, assimétricas e trave, o melhor resultado que seria 12, né? Então o feminino no solo tem esses resultados. Depois de mais essa rotação, a gente vê a Kayla DiCello, que é uma americana que é mas muito, muito boa competidora, puxando a fila com 13.4, as outras americanas, a Blakely, a Zeiss e a Miller também. Então o time americano dominou esse aparelho, o aparelho do solo entre as mulheres, as únicas 4 acima de 13 pontos, né? Sim, são notas boas, tá? Mundialmente também falando. São atletas, não são das principais americanas que eu digo, são atletas... Nos Estados Unidos não tem que não seja principal. Entrar no time americano feminino é mais difícil do que elas competirem em Jogos Olímpicos para elas depois que se classificam, né? Então, a gente viu notas boas, a gente vai acompanhando aí outras atletas de outros países, outros momentos da competição, são momentos que a gente tem de concentração, passar magnésio, o aparelho, esse protetor ali que a gente viu, que é muito importante nas argolas, o salto, um Sukahara com pirueta, bem executado também aí, saindo das linhas também mais uma vez, famosa maltesa, seguida de um Cristo. Homens e mulheres competindo simultaneamente, né? Me chamou, Cleiton? As atletas aqui, as chilenas, acabaram de se apresentar, fizeram uma corrente ali positiva, algumas muito emocionadas depois da apresentação da Francesca. E eu notei que todas elas, aí a Daniele Hipólito pode falar sobre isso, todas
usam uma atadura, uma bota de esparadrapo muito consistente. Isso é prevenção ou é mais pela prevenção, né, Daniele? Muitas das ginastas usam essa proteção principalmente por conta das batidas das acrobacias do solo. Então, muitas das vezes, essa botinha de esparadrapo não é por estar machucada, e sim por proteção mesmo da articulação, por conta dos aparelhos, das chegadas. Então, tem atletas que optam por sempre ter essa proteção, não necessariamente por estar lesionada ou machucada, e sim por opção de proteção mesmo. Ah, perfeito. E vale lembrar que desde que eu cheguei aqui, a equipe chilena foi a mais aplaudida até o momento aqui na Arena Carioca 1. A gente pode perceber um pouquinho algo um pouco mais subjetivo que vai além, bem simpáticas e carismáticas as chilenas também, né? E falando sobre essa observação do Clayton, ó, tem a questão mais protetiva, né? E preventiva também das botinhas de esparadrapo. Então a gente teve a Francesca, que fechou a apresentação dela no solo. A gente falava, elogiava até, né? A Daniela e o Diego elogiavam. 11 pontos cravados apenas ela conseguiu, né? Sim, é que a ginástica feminina realmente é muito exigente com a questão de rotações. Aquela tripla pirueta que a gente falou, por ter faltado um pouquinho de rotação, foi validado como o mesmo exercício que ela fez na segunda passada, que é uma dupla e meia. Então, e a saída sempre obrigatoriamente vale. Então, aquela dupla e meia seguida de mortal esticado dela não valeu, então ela perde ligação, perde o exercício, é uma pena. Porque a série é uma série mais difícil, mas vamos ver se vai mostrar na repetição a tripla pirueta. Agora a rondada flick. Não, a dupla e meia bate mortal esticado. Esse exercício que ela fez foi validado como o último exercício que ela fez, porque faltou rotação no último. Por mais que seja mais piruetas, se não completa totalmente os 180 graus, o exercício não vale. Não é aquele professor. A professora estava indo tão bem, eu fiz a prova quase toda certa, acertei da dissertação 8 das 10 linhas. Dá para me dar um 0,7? Não, não é isso. Não. Ou é 10, ou é por aí. No caso do feminino, e ainda, como você tem a exigência do feminino de ter que ter uma acrobacia para frente, que não são as piruetas nem os duplos para trás, você tem que ter obrigatoriamente fazer um exercício para frente, ela acaba perdendo também, porque como ela faz a dupla e meia bate mortal, eu acho que não, acho que eu tô falando besteira. Jamais, jamais. As atualizações são constantes, né? E houve a última atualização, a de pós-Olimpíada de Tóquio também, né? Com a revisão do código. A Dani tem um irmão muito exigente do lado dela. Aí eu fiquei fazendo, não. O exercício de frente ali foi validado, sim, o mortal esticado, mas a dupla e meia, que foi o exercício que seria de ligação, que ela ganharia uma bonificação a mais ali por ter feito uma dupla e meia seguida de um mortal esticado de frente, aquela bonificação não existe mais e aquela dupla e meia ali não é mais validada, só vale a do final, e o mortal esticado de frente, que é uma das exigências, ela continua valendo. Mas por ser um elemento com baixo valor, que é um elemento B, um dos valores mais baixos do código, a série dela também cai muito de valor. Então, quando vai fazer a soma da nota final, acaba dando uma nota mais baixa. Que foram os 11 pontos, né, que a gente acabou de acompanhar. A gente tá vendo um monte de flamenguista, imagina. Flamengo e ginástica são sinônimos, de certa forma, também, né? Daniela e Diego sabem muito bem disso. E parece que o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro alguns dias também. A galera tá feliz da vida, né? Mas tem isso também, né? Mas Flamengo também é Rebeca Andrade. Olha as meninas do Flamengo ali para assistir, animadas. Tá? Imagina a emoção dessas criançadas, gente, de saber que elas vão assistir, ter a oportunidade de ver uma campeã olímpica e mundial. E campeões mundiais e campeão olímpico e medalhista mundial, que são o Arthur Zanetti, o Nori e a Rebeca Andrade. Meu Deus do céu, eu estaria muito animado, porque a gente não tem noção da dimensão quando a gente compete. Eu estava assistindo lá no ginásio, vendo o treinamento oficial e pensando, caramba, vou ver a Rebeca. Aí eu vi ela assistindo o treino da Rebeca e da Flávia, super animado. Aí eu falei, caramba, será que faziam isso com a gente? Você está tendo essa sensação, essa perspectiva, né? Sendo um deles, né? Estando no meio, né? Sendo um produto disso. Imagina a galera que, né? Que apenas acompanha, torce, vem um pouquinho à distância. A gente está tendo mais um grupo, mais uma rotação. Todos os 23 países, todos os ginastas vão se apresentar. E ao fim do dia, a gente vai ter os resultados. A gente está vendo Porto Rico agora se apresentando. Então, no masculino, dos 5 grupos com 18, 22 ginastas, cada grupo com 3, 4 países. Esse é o ginasta de Porto Rico se apresentando no solo. 363 para a gente fazer a identificação. Ele se chama Andrés Rines,
de Porto Rico. O solo aumentou 5 segundos agora no final. Ele antes tinha 1 minuto e 10 para fazer a série. Agora a gente pode fazer a série em 1 minuto e 15, isso ajuda muito. Por que não fizeram isso na minha época? Eu ficava desesperado para ir para a última acrobacia. Uma série mais simples, né? Ele vem fazendo os exercícios bem, mas mais simples a série. Finalizou aí com uma dupla pirueta e meia. Bem executada, um pouco baixa e teve uma leve flexão de pernas e de falta de postura, mas boa a série, assim, tipo, simplesinha, mas boa. No masculino a gente tem 2 aparelhos a mais, né? Então no masculino a gente tem solo, cavalo, argolas, que a gente chegou a ver, salto sobre a mesa também, né? Paralelas e também a barra fixa. É legal ver que no masculino também teve algumas mudanças do solo e uma delas é que as piruetas, ligações de piruetas, por exemplo, as duplimeias que a gente fala, a pirueta e meia, elas não podem ser ligadas com piruetas. Então, você não pode mais hoje no masculino fazer, por exemplo, uma dupla e meia bate pirueta, porque você não ganha essa bonificação. Então, para você ganhar a bonificação, você pode fazer uma dupla e meia com mortal mais simples. Ou então, fazerem as dupla e meias ligadas com os duplos. Com outros elementos, né? Então, quer dizer, a construção, antes disso, a gente falar um pouco mais em detalhes dessa apresentação que está acontecendo, está acontecendo algo diferente? É isso, Cleiton? Parece que um atleta reclamou ali de uma fita no piso, alguém da federação foi lá dar uma olhada. Vou tentar saber, ter mais detalhes ali, mas a fita, acho que estava atrapalhando aquelas fitas horizontais ali no solo. E o porto-riquenho que acabou de se apresentou com 12, o Andrés. Para explicar, essas fitas, geralmente, elas são de velcro. Então, elas são coladas no tablado. E quando elas não estão totalmente juntas, por exemplo, os fuãs juntos com a fita em cima colada, acaba fazendo um leve buraco. Então, provavelmente, ele pode ter reclamado por isso, que ela devia estar com um leve afastamento. Isso é comum, porque muitos atletas passam pelo tablado, o tablado vai se movimentando. E foi o técnico de Porto Rico que foi lá falar sobre o problema. Uma pirueta e meia seguida de pirueta. Esses exercícios que a gente está vendo aí de giros que ele está fazendo é o mesmo daquele da parada de mãos. É uma exigência do solo. Obrigatoriamente, ou você faz a parada de mãos ou faz o giro. Pode fazer os dois também, mas um dos dois obrigatoriamente tem que ser feitos. O jeito vem para a linha final, né? Diagonal. Uma dupla pirueta e meia, que é um valor D, é obrigado na ginástica masculina a sair de exercícios difíceis. Se não fizer, tem uma despontuação de 2 décimos. Pan-Americano de Ginástica, apenas começando nos canais de Sport TV. É uma maratona, gente. Até por volta de 10, 10 e meia da noite, hora Brasília, a gente vai acompanhar esse primeiro dia, com as finais com todos os ginastas e todas as ginastas, 469 de 23 países, se apresentando ao longo dessa sexta-feira. A gente abriu a nossa transmissão aproximadamente 1 hora. O evento começou no Parque Olímpico, na Arena Carioca 1, bem cedinho. Vai até quase 10 e meia da noite. E ao fim da noite, a gente vai ter os campeões por aparelhos, os campeões do individual geral, no masculino e no feminino, e principalmente, que é o grande objetivo desse PAN exclusivo de ginástica artística, os países, 4 no masculino, 5 no feminino, que vão se classificar para o próximo Mundial daqui a 3 meses na Inglaterra. E no domingo a gente vai voltar com as finais por equipes, com os 8 melhores países no masculino e no feminino. Olha, o Zé Antônio já tem 12.333. A gente revê a apresentação dele e já tem a confirmação do resultado de um dos representantes de Porto Rico. Nesse grupo 3, no masculino são 5. O Brasil faz parte do 5º grupo por volta de 8 da noite. A gente tem atletas do Canadá, dos Estados Unidos e de Porto Rico. Mais um porto-riquenho a se apresentar é o Michael. Um duplo mortal grupado de frente, um passo grande, né? Uma pirueta seguida de um mortal esticado.
duplo mortal grupado, uma série até o momento bastante simples. O espacar. E a parada de mãos. Aquele espacar ali já valeria como aquela exigência que eu falei para vocês, dos giros, da parada de mãos, mas com valor menor. Então ele faz a parada de mãos para ter aquela nota de partida inicial mais alta, né? Uma rondada mortal escado. Tem o detalhe, né, no masculino que vocês veem que a gente chega e depois junta os calcanhares. É obrigatório juntar o calcanhar, porque senão você é despontuado nessa chegada aqui, mesmo cravada, sem dar passo. Quando soa esse sino que a gente escutou, tem 10 segundos para o atleta terminar. Série simples, mas muito bem executada, com as chegadas boas. Com certeza vai fazer uma nota boa para o que o time estava programando. O time tem dois que já se apresentaram, o Zé Antônio e o André Sossuer, os dois na casa dos 12 pontos. Esse, portanto, Michael e Adier, aqui no terceiro de Porto Rico. Como é uma classificação muito importante, que é uma classificação pro Mundial, às vezes a estratégia do técnico é fazer séries mais simples para poder se classificar. Então, dependendo da dificuldade que tem e da dificuldade que o atleta estava apresentando nos treinos de falhas, às vezes ele prefere colocar um pouquinho mais abaixo as séries para poder ter a segurança da classificação. Sim, né? Com uma execução um pouco mais tranquila numa série sem aquele todo grau de dificuldade mais elevado, né? Ô, Shohan. Oi, Cleito. Eu tinha falado que era o velcro, né? Aquelas linhas horizontais ali que estavam com problema, que o técnico Costa Rica foi lá dar uma olhada. Na verdade, aqui de fora, ele conseguiu enxergar um alfinete que prende o numeral dos atletas. Ele viu que tinha um alfinete ali solto no meio do tablado. Aí não, né? Olho de lince, né? Aquele olho de gato. Aí o técnico porto-riquinho, né, conseguiu detectar isso. Aí, por favor, né, gente? Não é legal, né? É isso que eles estão mostrando agora, o alfinete, que a gente tem que colocar o número atrás. Eu tinha hábito de, nesse número aí, colocar um esparadrapo, porque na minha geração podia entrar, fazer exercício chegando pela cabeça. Então, muitas vezes isso podia acontecer de um alfinete ficar pelo tablado. Isso não é culpa dos árbitros, nem do próprio atleta. Isso realmente é algo que acontece. Ainda bem que alguém conseguiu ver para tirar, porque senão alguém poderia pisar. Exatamente, né? Socorro, né? Socorro. 364, Pablo José Martínez, também porto-riquenho. A apresentação dele no solo. Grupo 3, são 5 grupos. Nesse grupo 3, Canadá, Estados Unidos e Porto Rico. Esse é um dos porto-riquenhos. Ele está fazendo uma série mais difícil que os outros atletas que passaram de Porto Rico, mas você vê que já está uma série mais amarrada, com um pouquinho mais de dificuldade na execução. Ele está fazendo uma série mais difícil, porém a execução tem um pouco mais de falha, você consegue enxergar pernas dobradas, a falta de ponta de pé, a chegada sempre com um passo, muito quicada. Fiz um exercício um pouquinho que parece do cavalo com alça, com a perna bem quase que arrastando no solo também, né? Isso que a Dani falou é muito importante, porque mesmo a série dele podendo ser mais difícil, com tantos erros de execução, de postura, ele vai tirar a nota com certeza mais baixa. Que é aquilo que a gente fala, a nossa nota inicial é o que a gente apresentou. Ele faz uma nota uma série mais difícil, ele parte demais, mas quando ele tem mais joelho dobrado, mais passos, ele vai tirar menos do mesmo jeito. Vai ser muito descontado, né? E a Daniela acabou de falar isso também, do grande objetivo do estratagema, da estratégia para se classificar. De repente, o objetivo é ir para o Mundial. Vamos aqui diminuir um pouquinho o grau de dificuldade, caprichar na execução. A gente tem uma nota um pouco mais equilibrada, homogênea, né? Não foi isso, pelo menos, que tentou esse ginasta de Porto Rico. Mas lembrando, são 5 inscritos, 4, até 4 participando. Há um desconto, só valem os 3 melhores resultados. Então, de repente, isso pode ter sido levado em consideração também. De repente, pode ser a nota do descarte de Porto Rico. Às vezes o técnico usa ele como descarte, mas, por exemplo, ele é um atleta que, mesmo com essa nota de descarte do solo, ele é um atleta para o individual. Então, o técnico também tem essa estratégia. De repente, no solo, ele tem um pouquinho da execução mais suja, mas ele é um atleta que disputa o individual. Então, isso vai muito do técnico. Mas você viu a cara dele de insatisfação, visivelmente? Olha, Diego e Daniele, para a gente ver os resultados dos colombianos até aqui dos outros grupos. São 5 grupos, esse é o terceiro, quer dizer, já tivemos 2 grupos e meio, digamos assim. Então, os colombianos, por enquanto, estão liderando. E o Michael, aqui no terceiro, que a gente viu há pouquinho se apresentar, de todos que já competiram, é até aqui o terceiro colocado.
O único, então, é o Andrés Moreno, da Colômbia, é o único acima de 13 pontos. Mas a gente ainda vai ter os grupos 4 e 5. No grupo 5, a gente vai ter os representantes do Brasil. Uma coisa que é interessante falar com questão à postura, quando você vê um atleta executando o exercício, a gente vê, por exemplo, o Diogo, que é um dos nossos atletas, você vê a limpeza que ele tem na execução dos exercícios. Às vezes ele não faz uma série tão difícil, ele não está competindo agora nesse PAN, mas na Olimpíada, se você reparasse a diferença do Diogo para os outros atletas, é a questão da limpeza. Eu estou usando o Diogo como exemplo para as pessoas, quando recuperarem a imagem da Olimpíada, ver a diferença da dificuldade dos brasileiros com a execução do Diogo. A Daniele falou do time do Brasil: Diogo Soares, Caio Souza, Arthur Nori, Arthur Zanetti, Lucas Bittencourt, Leonardo Matheus de Souza são os representantes do Brasil para esse PAN. Só pra gente recolocar o brasileiro no grupo, né? Ele tá no grupo. Isso foi culpa minha, porque eu fico aqui de fora e eu sou tão desligado que eu fui assistir o treinamento oficial deles e eu olhei pra cara dele e falei assim: será que o Diogo tá participando? Tô confundindo as competições, misturando aqui as competições. Sempre um fortíssimo time dos Estados Unidos, sempre com muito respeito, tradição. Em várias modalidades, a seletiva americana é um campeonato mundial olímpico à parte, né? Em várias delas, né? O time americano vem com um time forte para o Brasil para tentar a vaga no Mundial. A gente vai poder ver bem a diferença agora da parte de dificuldade no solo com a execução, porque os americanos, eles estão tendo muito esse cuidado. Eu acho que os grandes times do mundo, aqui a gente está vendo os times da América, os grandes times da América, mas se a gente for pegar os Estados Unidos pro mundo, a gente vê essa preocupação, que hoje em dia, antes no masculino, isso não era tão levado em conta, a parte de execução. E de uns anos para cá, essa execução veio sendo mudada, principalmente pelos campeões mundiais que tiveram em 2020, que é o Nikita e esqueci o outro nome do russo, que você vê a plasticidade na execução dos elementos. Nos Estados Unidos agora tem um super atleta no solo, que é o Will Moldauer, que é medalhista mundial de solo, prata, esse que a gente está vendo agora. É um atleta que compete os torneios americanos universitários, que chega, vocês vão ver as chegadas dele muito precisas, ele é muito regular nas competições dele. Temos 2 atletas americanos mais novos, que é esse e o próximo que a gente vai aparecer, mas é um time muito, muito, muito forte, né? Mais uma vez o Will Moldauer, que é um atleta que vem disputando também o individual geral sempre muito bem, é um atleta que tem uma regularidade muito grande. Estou tentando buscar aqui, Daniela, você falou, você queria saber do Mundial de 2021, não é isso? De 2020, não 2021. Então vou continuar a minha procura para trazer essa informação para o Daniel. Já a gente continua vendo agora o time do Canadá, né? A gente só tem nesse grupo 3 do masculino, dos 5 grupos, em cada grupo com diversas rotações, para que todos eles compitam em cada um dos 6 aparelhos. A gente tem Estados Unidos, Canadá e Porto Rico apenas. Da América do Norte para cima, América Central para cima, né? E a gente tá vendo aí os Estados Unidos, que vem tentando sempre melhorar a sua equipe, né? Que a equipe feminina vem se reformulando. Muito bem executado o crescimento aí do Moldauer, uma dupla e meia de frente, muito chegada perfeita. É o aparelho que eu mais gosto de ver, né? Opa, será? Por que será, né? Porque você teve medalha de todas as cores em mundiais, né? Ouro, prata e bronze, né? Tem ouro, prata e bronze em mundial. Quase não, foi bicampeão, mas quase bicampeão literalmente, 2005-6, né? Foi 2005-7, né? Foi 2005-7. 2006 eu fiquei em segundo. Tá bom, né? 1-2-1, não tá ruim não, né? A gente vai ver então essa rotação fortíssima, grupo 3, uma das rotações, com o time americano se apresentando no solo. O time americano tem Taylor Burkhart, Riley Loss, John Malone, Will Moldauer, Colt Walker, quem mais? Shane Wiskus. Alguns, não todos os americanos para essa rotação. Certamente um dos 4 países a se classificar, né? E todos eles relacionados, são 23 ao todo. Os 4 melhores passam no masculino e os 5 melhores no feminino para o Mundial. Agora a gente vai ver uma série um pouco mais forte. Eu vi o treinamento oficial dele. Ele não passou tão bem no solo. Vamos ver como é que ele vai apresentar agora na competição. Colt Walker. Ele já se apresentou no salto.
e também nas paralelas na casa dos 14. Uma acrobacia muito difícil, mas ele saiu com um dos pés. Isso desconta 1/10 pela saída, mais o passo de 3/10. Uma dupla e meia seguida de duplo mortal de frente. Essa ligação é muito difícil. Ele ter feito um exercício no valor de D, que é a dupla e meia, e o duplo mortal grupado também o valor é D. O que acontece com isso? Ele tem uma ligação de 2/10, porque ele fez piruetas com valor de D e duplo mortal com valor de D. Se fosse abaixo o valor, a ligação seria de 1/10. E se não fosse, por exemplo, ele ligasse pirueta com outra pirueta, que é aquilo que a Daniela tinha falado, não é ligação mais. Várias nuances, né? São mudadas a cada 4 anos na revisão do código ou na atualização do código depois de cada Olimpíada. Mas já uma série muito mais difícil, exercícios bem executados. Ele fez aí uma dupla pirueta de costas. É um exercício simples, mas sempre apresentado para antes da última acrobacia. Vamos ver como ele vai finalizar. Um duplo twist com meia volta bem executado. Vai ficar satisfeito, foi bem melhor do que o treinamento oficial dele. É uma série boa, nível internacional. Grupo 3 dos 5 grupos, Brasil daqui a pouco às 8, Brasil no feminino daqui a pouco às 5 da tarde. Primeiro dia, e olha o Colt, como é que ele tá? Colt Walker tá feliz da vida, Daniela. Quando o atleta consegue fazer a sua série, com a dificuldade que ele teve na série, e bem executado, a gente sai satisfeito. A gente realmente não sabe o quanto a gente vai tirar no final, porque a gente é julgado pelo que a gente está apresentando. Mas a gente sabe quando a gente fez uma boa série, então a gente sai muito feliz e sai comemorando mesmo, porque a gente conseguiu contribuir com o nosso país num campeonato tão importante. Todos entre 20 e 26 anos de idade do time americano. Sim, olha, eu posso confessar uma coisa, eu fico olhando eles fazendo essas acrobacias, eles são muito fortes, porque teve uma acrobacia que a gente teve aí no replay, que se sou eu, com certeza na minha geração, eu teria falhado. Porque a gente veio aí o duplo twist grupado com meia volta. Muitos exercícios na força. São difíceis, uma série muito difícil, mas muito na força. E isso tem uma despontuação. Você vê a primeira acrobacia, que ele saiu do tablado, também foi muito na força. Agora a gente vai ver o Shane Michael Wiskus, mais um representante do fortíssimo time dos Estados Unidos, no Brasil, no Rio, para esse Pan-Americano de ginástica. Foi quinto com o time americano na Olimpíada passada. Opa! A mesma entrada do atleta anterior, mas já com a falha, uma queda, um ponto, mais a saída de tablado, que é 1/10. A segunda acrobacia também igual, uma série muito regular, muito parecida. Agora um duplo mortal com dupla pirueta. Dupla pirueta seguida. A série deles é muito similar, é uma série difícil. Aí o Cristo invertido, que tem o valor de C. Essa pausa não validou o exercício, não validou a parada, a força, mas ele já teve o espacar que valeu. Mas esse exercício que ele fez agora também, passando as pernas entre os braços, subindo a parada de mãos, também cumpriria a mesma exigência. Pirueta e meia de frente, acredito que era para ser dupla pirueta e meia, ele teve uma falha aí. E tripla pirueta com uma falha grande também na final. Com certeza vai ser insatisfeito, foi uma prova com muitas falhas técnicas, uma série bem difícil, mas com muitas falhas técnicas. E é uma pena, porque você vê que é uma série um pouco... Na visão de atleta, eu vi um pouco mais difícil até que a do outro atleta que passou. Mas teve já a falha no primeiro momento, né? Teve a queda, e infelizmente a queda, quando você sofre a queda, você já tem um ponto a menos aí, e acaba que às vezes não é só um ponto a menos, você acaba tendo um pouquinho mais. O que a gente está vendo agora não é o Shane Wiskus, né? É o Colt Walker, o anterior a se apresentar. Esse saiu todo orgulhoso. O Shane Wiskus, a reação dele a gente vai ver um pouquinho diferente. Você vê que ele bate um pouquinho, se você conseguir reparar, a batida dele pro próximo exercício foi um pouquinho ruim. Então, quando você faz um exercício ligado com o outro, a batida de um exercício para o outro tem que ser com muita precisão. E essa parada de mãos, que também não valeu da série dele, eu confesso que quando o Diego competia, era o exercício que eu mais tinha medo da série de solo dele. Eu não me preocupava com nenhuma acrobacia.
Aí, Diego. É uma pena, né? A gente viu a série ter aquela falha tão grande, né? Esse é o Riley Austin Lance, mais um terceiro dos 6 americanos para se apresentar no solo. Mais uma série aí pra gente apreciar, né? Os americanos vêm uma disputa direta aí com o Brasil nesse campeonato pan-americano. É uma equipe de muito nome, que são bons competidores, tem muitas competições preparatórias. Existe um número muito grande de ginastas competindo nos campeonatos universitários. Isso prepara muito eles para competições internacionais. Acaba parecendo que eles são mais frios, mas não é porque são mais frios, são melhores preparados porque tem mais possibilidades de competições. Olha, o 14 pontos, o resultado do Colt, 11.1, né, o do Shane, né? A gente falava desse disparate, dessa distância, né? Quase 3 pontos a menos. O Riley Lance dos Estados Unidos, mais um a se apresentar. Iniciou sua série com uma dupla preta e meia, quase praticamente cravada, muito, muito boa. Pirueta seguida de duplo mortal grupado. Diferente do que os outros atletas fizeram, que foi na posição carpado, ele fez na posição grupado, mas foi bom, só teve uma chegada ruim. Agora uma dupla pirueta de frente seguida de mortal grupado com meia. Esse exercício, você viu que ele fez 2 exercícios juntos, mas não tem bonificação a mais. Tem bonificação por cada exercício. Dupla e meia seguida de mortal esticado. Aí, nesse exercício, que foram 2 juntos, tem uma ligação, porque ele fez piruetas com o mortal puro. Se ele faz o mortal puro ou o duplo mortal, ali tem ligação. Uma maltesa que é pouco usada, né? Que é feita pelo Zanetti também no solo, bem executada, difícil. Eu, em particular, nunca consegui fazer. Dupla pirueta, uma série, você vê que muito segura. Não é uma série tão difícil quanto a dos anteriores, mas mais segura. Tripla pirueta, muito boa série, vai tirar uma nota regular, porque a série foi bem executada. Daniele? É muito bonito de ver quando você vê um atleta fazendo, sim, exercícios difíceis, porque também não é uma série tão mais simples assim que a dos outros meninos que passaram, mas você já vê uma outra execução, você já vê uma outra segurança na hora da chegada. E às vezes, o Diego falou daquela ligação que ele fez, a dupla pirueta para frente, com um mortalzinho com meia volta. Às vezes, o técnico usa esse segundo exercício para não ter desconto, que foi essa ligação que ele fez. Às vezes, a segurança do técnico para não ter o desconto da chegada do atleta, às vezes o técnico também, junto com o atleta, usa essa estratégia para ter uma chegada segura. Mas foi uma série muito bem executada e eu fico muito feliz de ver essa preocupação que o masculino está começando a ter com a parte de execução do exercício, não só fazer a dificuldade. Olha, já temos o resultado, é o melhor dos 3 americanos, é o primeiro com 14.1. Esse é um dos principais, agora a gente vai ver Yu Kyung Tai Moldauer. Não, é o John? Não, agora a gente está vendo o John Moldauer. Agora o Moldauer. Então a gente estava certo aqui, o crédito que apareceu na geração internacional estava precipitado. Dos Estados Unidos, então, Yu Moldauer. Você vê que é uma série extremamente mais precisa nas chegadas. Olha a altura, o alcance. Você vê que ele tinha a possibilidade ali de sair o pé e ele se segura. Ele parece que ele gruda o pé no tablado. Muito bom os exercícios de flare, que tem valores altos, são exercícios de cavalo. Olha a precisão, você vê que até na coreografia, o como ele faz diferente, o como é bonito o como ele faz. Sempre cravadas acrobacias. Essa saída com os 2 pés do tablado despontua 0.3. E uma tripla pirueta cravada, muito boa, mas aquela falha que ele teve ali é bem grave na ginástica artística masculina, feminina, porque ele saiu com os 2 pés do tablado. Então teve o desconto do passo e mais os 3 décimos de sair do tablado. A repetição, a dupla pirueta seguida de pirueta de frente, cravadinho. Aí o Sukahara com meia volta, que eu achei que ele ia dar um passo maior, mas ele grudou o pé no tablado. Os exercícios de flare, que são muito pouco usados, mas muito difíceis.
de pontuação alta. Mostra uma leveza, né? Uma sensação de que ele não tá sofrendo para fazer os movimentos. Esse né? é o momento que ele sai do tablado e num exercício que é regularmente fácil para a série dele. E a tripla pirueta chegando mais uma vez cravado. Mas vai ficar decepcionado porque é um atleta que teria chance de ser finalista de solo e isso pode acabar deixando ele fora da final de solo. O que mais me impressiona nesse ginasta americano é realmente a precisão das chegadas. Então, e mesmo com... Só deixa eu corrigir uma coisa que eu falei, gente. Não tem final para aparelho. Copa do Mundo, a força do hábito Estou mundial. acostumado à Copa do Mundo, mas seria uma série que seria a nível, que eu diria, em finais por aparelho. Foi muito boa a série, mas teve essa saída aí que tiraria em uma competição se tivesse final por aparelho de uma final por aparelho. Quer fechar, Daniel? Mas vendo pela precisão que ele teve nas outras chegadas, você viu que mesmo com a saída, a nota dele foi uma nota acima de 14. Que foi uma das poucas notas do solo acima de 14. Então você vê o quanto é importante esse trabalho E, gente, desculpa, deixa eu cortar. atleta. Tem alguém emocionado aqui, hein? Olha, são todas as minhas crianças do meu instituto, estão aparecendo ali, que lindas. Estão Instituto chegando. Hipólito. O Instituto Underline Hipólito. Quem quiser acompanhar lá é @Instituto Underline Hipólito. Tá meu irmão lá coordenando. Tem mais de 30 profissionais, eles devem estar chegando agora para ver Rebeca Andrade. Olha que bonitinho. Onde fica no Rio de Janeiro, Diego? Fica ali na Penha. Fico muito contente dessa oportunidade lá deles estarem assistindo esses grandes atletas, de fazer com que dê oportunidade das crianças a terem o sonho, né, de começar a sonhar. Olha que lindas, eu fico muito contente. É uma extensão do que eu sou, eu fico muito emocionado. Eles já tinham ido ver o trampolim acrobático, a Caixa tinha dado essa possibilidade para eles fazendo essa competição, e eu fico muito contente. Obrigado por mostrarem, gente, nem sabia que ia mostrar, fico muito, muito honrado. Quantos ao todo, então? Então, são 164 crianças, na realidade, ao todo, mas era para ser 120, eu cresci, na realidade, óbvio que eu preciso de mais patrocínio para crescer mais um número. A gente vai fazer uma outra unidade, que vai ser a unidade Daniele, futuramente. Olha, que luxo. Exatamente, o meu objetivo é cada vez mais ajudar e contribuir para o esporte aquilo que ele me deu, mas na Penha, com aparelhos decentes, que a Rampazo cedeu, ajudou a gente com os aparelhos também, que está sendo coordenado pelo Fernando e pelo meu irmão Edson Hipólito. Para quem não sabe, eu tenho um irmão também que coordena meu projeto. Tá lindo! Obrigado, gente, por mostrarem. Você falava com a gente, antes da gente entrar no ar, da obrigatoriedade dos garotos e garotas estarem matriculados também, né? Sim, eles têm que estar matriculados à escola. A gente tem aulas lá de terças às sextas-feiras. Olha lá eles de novo. São muitas crianças, a gente não foram todas, né? São 164, mas foram 120. Olha a faixa etária. São de 5 anos de idade até 12 anos de idade. Meu objetivo é, quando tem uma criança que é nível internacional, nacional, quer dizer, nível estadual, eu mando para o Flamengo, mando para clubes grandes, mas eu me sinto muito, muito honrado, porque faz 1 mês e meio que eu tenho apenas o projeto e já está sendo sempre tão bem divulgado aí, estou conseguindo levar esses eventos. Esse eu consegui, óbvio, devido à Confederação Brasileira de Ginástica, pedir lá para a Luciene, para a nossa presidente, que também tem muitos projetos, eles têm 28 projetos de formatação na ginástica, para que desenvolva o esporte, né? A Confederação está aí de parabéns também por mostrar que a ginástica pode chegar para todos. E a gente tem um boom, Rebeca Andrade, né? Então tá tendo muita procura, só que o meu projeto tem muitos meninos. Isso que eu fiquei muito contente, porque quando eu fui fazer o projeto, eu fiquei muito preocupado com que não tivesse tantos meninos. A ginástica é um esporte mais praticado por mulheres. Então, quando houve a procura por tantos meninos, foi muito, muito honrável. Obrigado por todos que envolvem o meu instituto. Não esquecendo, ó, gente, @Instituto Instagram, né? Hipólito, Instagram deles. Ficaria muito feliz se vocês seguissem para acompanhar o trabalho que está sendo assim árduo, mas de continuação daquilo que eu fui, extensão daquilo que eu sou como atleta. Vai mergulhar de cabeça também, Daniela, é isso? Já a gente vai acompanhar, só pra gente aqui contextualizar. Primeiro dos 2 dias, hoje domingo, Pan-Americano de Ginástica. O Diego falou da de trampolim, já tivemos a de trampolim, a rítmica, agora a ginástica artística. Temos a apresentação de todos os ginastas, 469 de 23 países. A gente está acompanhando no masculino
masculino, eles são distribuídos por grupos, né? Então esse é o terceiro dos 5 grupos no masculino e em cada grupo todos eles participam de todos os 6 aparelhos. O grupo do Brasil vai ser o 5º, por volta de 8 da noite, hora Brasília. No feminino a quantidade de grupos é um pouco menor, são 4, o terceiro está acabando de se apresentar. O Brasil, o 4º grupo, vai ser o grupo do feminino das 5 da tarde, hora Brasília. Então o feminino é o 4º e último grupo em 40 a 50 minutos. O masculino a gente está vendo o terceiro grupo dos porto-riquenhos, americanos e canadenses. O Brasil no 5º e último grupo por volta de 8 e 10 da noite, hora Brasília. Daniele, desculpa, mas vai mergulhar também de cabeça no Instituto, no projeto? Sim, vou estar mergulhando de cabeça para ter a unidade Diego, que foi a que já está aí presente no Pan-Americano, e futuramente a unidade Daniele, porque a gente não tem como falar de Hipólito sem lembrar dos dois atletas, claro, né? E é uma alegria muito grande ver o meu irmão mais velho também, que sempre esteve do nosso lado, sempre esteve com a gente. Hoje está à frente do Instituto e ver essa criançada aí toda podendo acompanhar a Rebeca, podendo acompanhar a Flávia, podendo acompanhar Zanetti, Nori, Caio, porque são oportunidades que a gente não tem noção da importância dessa oportunidade. Claro, para quem é mais carente. Às vezes, para a gente que está mais acostumado a estar acompanhando, a estar assistindo, já é uma coisa mais normal ver um Pan-Americano, ver um Mundial, ver uma Olimpíada. Mas para essa criançada toda que está podendo acompanhar hoje, pode ter certeza que é uma válvula aí para que elas tenham mais e mais ainda vontade de estar praticando, de estar ali dentro. E o grande intuito do Instituto não é só formar campeões para o esporte. Sim, claro. E sim campeões para a vida, mostrar que os sonhos são possíveis de ser realizados, que as oportunidades têm que ser agarradas e a gente tem que dar, e a gente pode oportunizar isso. Atitude e iniciativa louváveis dos irmãos Hipólito. Olha que luxo. A gente está aqui acompanhado da Daniele Hipólito, do Diego também, acompanhando o Campeonato Pan-Americano exclusivo de ginástica artística no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, que não é a Arena Carioca da ginástica da Olimpíada, né? Que foi no ginásio que talvez das instalações do Parque Olímpico, juntamente com o Maria Lenk, né, o complexo aquático, sejam as instalações mais antigas, né? Essa Arena Carioca, na Olimpíada do Rio, recebeu basquete e na Paralimpíada, se não me engano, basquete e rugby para cadeirantes. Foi num ginásio que já há algum tempo é explorado comercialmente pela iniciativa privada, com show, jogos de basquete, né? Foi lá que o Brasil brilhou em 2016, também com a Daniele Hipólito, né? Participando do time do Brasil, da equipe, né? Sim, para a gente é uma honra poder ver a ginástica utilizando as instalações olímpicas. E a gente está vendo que é uma série de argolas já um pouco mais simples, está podendo observar que está tendo muita falha de balanço da argola, as pernas flexionadas, uma chegada não tão segura, então ele pode ter aí vários descontos, porque se você observar na série, muitas vezes você tem que ter a argola um pouco mais firme. É difícil, com certeza é muito difícil você manter a argola firme, mas é uma das exigências do aparelho e eu acabei vendo muitas falhas nesse da argola estar se movimentando muito durante a série dele. Pablo José Pérez Martínez, um dos representantes, um dos 6 representantes de Porto Rico. Lembrando, todos eles, todas elas vão se apresentar em todos os aparelhos. 6, um dos 6, as argolas no masculino, 4 aparelhos no feminino. Ao fim do dia dessa sexta-feira, a gente vai ter a definição dos 10 aparelhos, dos campeões, dos melhores em cada um desses 10 aparelhos, do melhor no individual geral, da melhor no individual geral e o mais importante, dos 8 países que vão domingo. Digamos que esse é o único evento do dia que é classificatório, que não termina hoje, né? As equipes, os 8 melhores que vão para a final por equipes no domingo no masculino, as 8 no feminino, mas principalmente os 4 países que hoje já saem classificados para o Mundial de daqui a 3 meses, na Inglaterra, em outubro, e as 5 melhores equipes que também, da mesma maneira, se classificam para o Mundial de Liverpool, na Inglaterra. O que eu observei na equipe de Porto Rico é que é uma renovação muito grande da equipe. Você vê todos os atletas muito jovens e é uma dificuldade que a gente encontra num campeonato tão importante quanto esse, quando você tem uma equipe toda nova, você não tem o equilíbrio da experiência com a juventude.
E aí eles tiveram uma geração muito boa, que disputava diretamente com o Brasil, que eram eles chamavam de os Golden Boys. Eram atletas muito experientes que ganharam os Jogos Pan-Americanos na época de 2007 aqui em casa da gente. A gente ficou em segundo, eles em primeiro. Depois o Brasil foi começando a ficar melhor que Porto Rico. A gente foi conseguindo, a gente perdeu por muito pouco em 2007, mas a gente foi melhorando muito. E eles estão tendo essa transição, tiveram um grande problema nessa transição, porque é uma geração muito inferior tecnicamente que a outra, vão ter que trabalhar duro para melhorar aí durante esses anos. Dos 6 porto-riquenhos, a gente tem 4 deles nascidos nesse século, né? Quer dizer, com no máximo 22 anos de idade. De Porto Rico, a gente vê agora, se não me engano, é o José Antônio, se não me engano, não. Não estou enganado, é o José Antônio Lopes Martínez. Deixa eu aproveitar aqui para trazer a classificação do masculino nesse tipo de aparelho, nas argolas. Claro que faltam 2 grupos ainda, né? Então uma classificação muito parcial. Então esse, portanto, é o Martínez. Então nas argolas, o melhor resultado até aqui é do Riley Loss, com 13,9. Então no que seria o resultado definitivo do aparelho argolas no masculino, o resultado até aqui a ser batido é do Riley Loss, com 13,9. Mas a gente ainda vai ter Brasil, vai ter o Arthur Zanetti. Então, por enquanto, o resultado, a nota, digamos, de referência é um 13,9 até aqui. Isso, e você viu agora uma saída de Sukahara, que são 2 mortais com uma pirueta no mesmo eixo. Essa é uma saída C. No masculino é obrigatório sair de no mínimo D. A ginástica começa a partir do A, B, C, D. Então, a partir do D que você não tem uma penalização de 2 décimos. Você não deixa de ganhar os 2 décimos. Então esse, portanto, o porto-riquenho a se apresentar. A gente tem nessa rotação, nas argolas, de principal resultado, um 13,7 do CAS, de um dos canadenses. O canadense, então, fora, obviamente, o Loss, né? É o melhor resultado depois do resultado canadense. Mas ainda você observa a questão da execução na argola de Porto Rico. E ainda assim, mesmo sendo um pouco melhor que a série do ginasta anterior, eu ainda vi e observei muita argola mexendo, se movimentando muito mais do que ela pode ser movimentada. Ah, Daniele, você está sendo muito crítica, mas é porque é uma exigência da ginástica. Você tem que manter, por mais que seja uma dificuldade da argola, tá aí a grande dificuldade. Você manter a argola, que é um aparelho que é instável, né? Porque você já no equilíbrio do aparelho, você vê que não é um aparelho fixo, né? Ele tem as argolas se movimentando, você deixar ela estável. Se não houvesse ninguém ali. Exatamente. A gente tem proteção de mãos e de punho também, né? Nesse tipo de exercício. Diego já falou, revisão do código, a argola subiu um pouquinho. E vamos que vamos, para mais um porto-riquenho a se apresentar. A gente vai ver o Andrés Josué Pérez Rines. Para ele, nessa sequência, só falta esse aparelho, né? Então, para ele, a rotação termina agora. Para eles, todos eles, né? Terceiro dos 5 grupos, Brasil no 5º grupo das 8 da noite, está terminando agora. Um keep esquadro, um exercício simples, que é de exigência das argolas. Um vamos agrupado, uma hora carpado, série até o momento bem executada. Nessa subida da força, ele não pode encostar o cotovelo ali no cabo, senão tem... Ih, acabou tendo uma falha. Acabou tendo a queda. As argolas, se vocês repararem, é um aparelho que não é comum ter queda. A gente só tem queda muitas vezes na saída, quando acontece. Isso provavelmente pode ter sido por nervosismo, porque o último aparelho, são atletas mais jovens. Uma pena ter uma falha numa queda de peito, né? O nome também é queda de peito. E ele vai retomar, naturalmente, com o resultado, obviamente, uma possibilidade de resultado bem comprometida, né? Mas essa hora a gente sempre entra um pouco, tem que se concentrar ao máximo, porque muitas vezes essa nota, mesmo com a falha, pode ser importante para o time. É uma classificação para o Campeonato Mundial, mais uma vez a queda de peito mais mal executada. E um duplo mortal com dupla pirueta, uma saída mais difícil. A saída foi bem executada, foi fácil até para ele fazer, deve ser um atleta acróbata. Mas a série com falha, com queda, acaba comprometendo muito a equipe.
E no momento que você disputa uma classificação dentro de um campeonato tão importante, cada queda para a equipe, ela faz falta no final do somatório, porque a cada ponto que se deixa de ganhar por conta da queda, você desfalca muito a pontuação da equipe no final. Então você tem que ter muito cuidado com isso, mas a gente tem que levar em consideração que provavelmente é uma equipe muito jovem, que está vindo em evolução, está sendo formada, está sendo feito um trabalho, um início de um trabalho, e o trabalho da ginástica ela não é feito de 4 anos, ela é feito de 10 anos, 12 anos, 20 anos. Então isso tudo é muito importante ser levado em consideração. Dos 6, 4 porto-riquenhos nasceram nesse século, tem, portanto, no máximo 22 anos de idade, para ilustrar o comentário da Daniele. E olha, só para a gente fechar o recorte e explicar um pouco mais, dos 5 grupos, esse terceiro grupo de canadenses, americanos e porto-riquenhos, tem agora os canadenses no solo, tem os americanos no cavalo com alças, e temos nesse momento, é o que a gente está fazendo, está acompanhando, temos os porto-riquenhos no aparelho argolas, como Michael Yadier Torres Amaro. Resultados mais tímidos, o melhor que ele fez até aqui em todos os aparelhos foi nas paralelas, um 12.9. É a vez dele então nas argolas. Mas ele teve realmente notas muito baixas, né, para o masculino. Deve estar triste porque é uma competição muito decisiva. Eu lembro que nessa hora conta muito a questão de estar frio para competir, mas todos somos humanos e é um atleta jovem. Eu, no início das minhas competições, eu errava muito. Eu tinha muitas falhas de queda. Até eu ter a segurança para começar a competir bem, foi porque eu fui sendo preparado, né? Tendo pessoas que me prepararam. Hoje em dia, a nossa equipe brasileira conta com muitos profissionais para prepararem a Rebeca, a Zanetti e todos os atletas, que são treinadores, que é a comissão técnica, os fisioterapeutas, os médicos e uma equipe multidisciplinar muito grande. Fez o keep aí, não entrou tão bem, flexionado, um Roma agrupado, um Amal carpado, o esquadro parado afastado, também um pouco mal executado, muito no embalo, né? Não na força. A queda de peito deve estar se sentindo muito pressionado pela falha do atleta anterior. E um Sukahara agrupado de saída. É uma série muito mais simples do que o atleta anterior apresentou, mas você imagina, provavelmente precisava que ele fizesse uma série boa porque o outro caiu. Então ele vai se sentir muito pressionado. Geralmente esses atletas, quando não tem uma prova tão boa no aparelho, os treinadores às vezes optam por colocar ele por último, que só compete acaso o outro não vá tão bem. Lembrando que há a possibilidade nessa classificatória por equipes de descarte, né, de eliminação do pior resultado. Daniele, Diego, uma pergunta para vocês, uma dúvida minha, uma curiosidade. Qual é a validade, entre aspas, de uma apresentação de uma série por um ciclo olímpico? Você vai ficar 4 anos fazendo aquele exercício, aquela série do solo, de qualquer outro aparelho, ou nesses 4 anos é possível, olha, não está funcionando isso, esse campeonato aqui mostrou para a gente que é melhor a gente pegar outra direção e fazer uma adaptação? Quando a gente está fazendo um trabalho de preparação para a Olimpíada, a gente tem vários elementos que a gente treina para poder montar a série. Então, você vai para cada campeonato, você vai mostrando a série moldando a série que mais funciona, até para ficar firme para a Olimpíada. Então, com 2 anos aí de ciclo, você tenta fazer a série para moldar ela, para ela ficar firme até a Olimpíada. Então, você treina muitos exercícios. Esse exercício não funcionou de repente na última passada, mas quando ele é feito na terceira passada, ele está melhor executado. Então vamos fazer essa troca. Isso tudo é feito durante o treinamento até o Mundial, que classifica para o Mundial Pré-Olímpico, que é a classificação final da Olimpíada, que é o Mundial Pré-Olímpico. Então isso tudo é feito, essa estratégia de você ter muitos exercícios, mas de 2 anos até a Olimpíada ter uma série muito fixa e muito segura. Está falando da Olimpíada, da classificação, do pré, digamos, esse campeonato pan-americano, que é um pré-mundial, então a gente vai ter o Mundial de 2023, esse com um peso um pouco maior também para Paris 24. O show, Cleiton Conservani. Show, eu estou aqui com um dos destaques da ginástica artística brasileira, Jade Barbosa, medalhas
medalhista em campeonatos mundiais, Pan-Americano, Copa do Mundo. Jade, veio dar uma força aqui para o time Brasil. Boa tarde. Já foi lá no vestiário, já viu o aquecimento das meninas, como é que está o ambiente, elas estão confiantes, entram daqui a pouco às 5 da tarde. Boa tarde, Jade. Boa tarde, obrigada. Estou acompanhando todos os dias aqui, alternando com os treinamentos também, porque eu treino ali no CT e venho aqui acompanhar os treinos da maneira que eu posso ajudo, né? A preparação do barrote. Já fui lá no aquecimento das meninas, elas estão também assim, né, focadas, centradas. É um dia extremamente importante pra gente, uma competição dentro de casa, né? Acho que é um privilégio para os atletas, né? A gente ter uma arquibancada cheia, um ginásio com uma estrutura incrível, é uma boa simulação já para o campeonato mundial. Exatamente. E você não está participando aqui hoje, o que aconteceu, Jade? Eu durante os treinamentos senti um pouco de instabilidade em alguns elementos, não, na verdade não todos, mas mais nas saídas dos aparelhos que a gente chama. E aí nesse momento a gente entendeu que era melhor parar, tratar. Essa competição aqui do Pan-Americano, a gente realmente visava uma equipe mista, né, com meninas mais jovens e meninas mais experientes, justamente já para preparar essa geração para a Olimpíada Paris 2024. Então nada melhor do que esse campeonato, né, para testar as coisas. Exatamente. A gente tem aí atletas já consagradas, como a Rebeca, medalhista de ouro, medalhista de prata, a Flavinha também. Mas o Brasil é um celeiro de atletas. O que você acha dessa nova geração que está surgindo também? As outras atletas, os outros atletas que estão vindo aí nessa equipe brasileira? A gente realmente sofreu bastante com a pandemia, né? Como, né, qualquer área. A gente ficou muito preocupado em manter as gerações motivadas. A gente fez o máximo. E essa geração que vem agora tem meninas assim que são extremamente importantes para a equipe, né? Tanto no juvenil quanto no adulto. A gente tem dado a melhor estrutura possível para que essas meninas consigam alcançar o maior potencial, né, de performance. E por isso que a gente visa realmente essa competição como dar uma experiência positiva para as meninas, né? Positiva que eu digo assim, questão de estrutura. Durante toda a preparação, tanto quanto uma competição com nível internacional e dentro de casa, que eu não vejo algo que prepare de melhor forma. Exatamente, isso aqui já funciona como um termômetro aí, o ambiente para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Obrigado, Jade, boa tarde, voltamos com você, Cláudio Shoa. Show, obrigado, Cleiton, muito lúcido, num estágio, maturidade muito especial a Jade e a Daniele. Vocês dois participaram aqui como pés quentes, eu diria, né, da nossa cobertura da Olimpíada do ano passado, comentando com o Luiz Carlos Júnior, né? É muito legal ver a maturidade da Jade em relação a entender esses pontos principais, né? De ter que se adaptar também, porque hoje ela é a capitã da nossa seleção, então ela tem que ser a pessoa madura, ela é a pessoa que realmente faz essa ponte de não estar na competição, mas estar presente, estar dando força, estar de alguma forma falando aquela palavra que dá o start para a segurança das meninas. Então, ver ela madura dessa forma, para mim, é maravilhoso, né? Porque eu fiz esse papel até 2016, então eu sei o quanto é um lado difícil do esporte, você ter a maturidade de entender que ao mesmo tempo você tem que fazer a sua parte, você tem que ter a segurança e passar essa segurança para as meninas que estão do seu lado, que são atletas mais jovens. Mas fica tranquilo, Diego. O Diego tu vai fazer o comentário, mas a gente tá com a questão aqui no microfone. De vez em quando a gente tem uns strikes, no microfone, né? Gente. Não, mas o que eu acho muito legal também sobre a Jade, sobre maturidade, é que eu vejo que a equipe multidisciplinar e as pessoas estão decidindo sempre o que é melhor para as meninas e os meninos. Você vê a situação da Rebeca não competir um dos aparelhos solo. O solo. É uma decisão muito válida. Se está com algum tipo de dor, algum tipo de insegurança, de instabilidade, tem que deixar de fora, porque essa equipe feminina é a primeira vez que a gente vê a possibilidade delas terem chance de serem medalhistas olímpicas por equipe também, não só individualmente. É uma equipe muito, muito, muito preparada e é o que a gente sonha na ginástica há muito tempo. E isso
precisa muito da Jade. A Jade é bem fundamental para que isso aconteça, porque ela é uma menina que faz um salto muito difícil, é uma menina que faz uma paralela muito boa, é uma menina que passa segurança, assim como a Dani passava, por questão de experiência. Já é uma medalhista mundial no individual geral, né? Show de bola. Tô aqui, continuo, aliás, com o Diego e com a Daniele Hipólito. A gente vai pro intervalo rapidinho. Estamos no ar há aproximadamente 1h30. A gente vai junto até 10h30 da noite, hora Brasília. 8 da noite, Brasil no masculino. Já e no máximo meia hora. Nosso intervalo é de 2 minutinhos no máximo. A gente volta já no nosso foco curto prazo. Brasil no feminino, estreando